Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Uma alegria mais uma vez estarmos aqui, fazendo esse programa, trazendo a mensagem de Jesus, através dos ensinos, que Ele nos ministrou. Bom dia, Cacá, bom dia, Marcos, bom dia, Michela, que está aqui conosco, A Michela voltou de viagem. Agora é o Antônio Marcos que está viajando e nós continuamos com o nosso companheiro Marcos aqui nos dando um auxílio. A todos, então, que tenhamos uma manhã de bastante luz, Marcos? Bom dia Terezinha, bom dia Michela, Cacá. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É uma satisfação estar aqui. Esperamos que todos tenham um domingo agradável e que tenhamos boas inspirações aqui. Bom dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Eu queria dar para vocês um feliz 2024, que esse ano a bênção de Deus e de Jesus esteja em nossas vidas, compartilhando e nos auxiliando todos os dias a amar uns aos outros. Então, um ótimo domingo para todos nós. Como primeiro momento, então, desse trabalho, a gente vai chamar, então, o Momento Espírita, que tem hoje como título Liberdade para Ser Feliz. No mundo em que vivemos, observamos situações repetidas que acontecem motivadas pelo nosso orgulho e egoísmo, quando sobrepomos a satisfação dos nossos desejos aos dos familiares, especialmente dos nossos filhos. Por vezes, isso acontece por não dialogarmos com clareza ou por não aceitarmos os seus sonhos. Recordamos daquele pai bem-sucedido na vida que alcançara o pleno sucesso que para si idealizara. Quando seu jovem filho foi convidado por um dos seus professores a estagiar em seu escritório, por lhe reconhecer a capacidade e desejar que a desenvolvesse, ele não permitiu. Mostrou-se indignado, dizendo que quem pode ser patrão não precisa ser empregado. Sem se dar conta do olhar desolado do rapaz, o levou para sua empresa, deu-lhe um computador e o manteve ao seu lado. Orgulhoso, a todos o apresentava como seu sucessor, sequer se dando conta da insatisfação do filho e da sua quase nula atividade. O jovem alimentava outros sonhos. Sentia-se ansioso para voar com suas próprias asas e em outros céus. Finalmente concluída a faculdade de Direito, ele disse ao pai que resolvera trabalhar na área escolhida, criando seu próprio espaço. Para o pai, foi um grande golpe que precisou administrar a duras penas. Um dissabor que poderia ter sido evitado com um pouco mais de compreensão, diálogo, buscando o entendimento de que cada um tem seus próprios sonhos. Bom seria se percebêssemos que somos todos seres livres e independentes, que trazemos nossas tendências e preferências. Que, embora vivamos neste mundo consumista, devemos estar atentos aos nossos e aos sonhos alheios. Ninguém será feliz fazendo o que é obrigado a fazer, mas sim trabalhando no que o deixa realizado. Opção que deve ser analisada, avaliada e aceita, especialmente pelos pais, para que não venhamos a interferir em decisões importantes que dizem respeito à vida dos filhos. Interferências que criarão infelicidade e até afastamento. Somos todos espíritos imortais em evolução, comandados por uma vontade própria e individual, que nos leva a caminhar de acordo com as nossas possibilidades e tendências. Possuímos todos a capacidade de aprender com nossos esforços e méritos.
Estamos na condição de filhos e pais passageiros, enquanto neste planeta. Não nos encontramos sobre a Terra a passeio, nem tampouco para impormos gostos e desejos uns aos outros. A vida nos é dada para o progresso, para o desenvolvimento das nossas potencialidades. E uma das oportunidades de crescimento é a profissão. Dessa forma, preparemos nossos filhos para serem úteis, éticos, honestos, respeitadores, fiéis. Mas permitamos que se dediquem àquilo que os dignifica e lhes dá prazer. Para isso, deixemos que exerçam a profissão que elegeram para si. E felizes, vejamo-los crescer, produzir, serem felizes. Por fim, confiemos no Pai Celestial, para o qual todos somos filhos muito especiais. Acesse o site momento.com.br e cadastre-se para receber em seu e-mail mensagens selecionadas do Momento Espírita. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, pessoal, o texto do Momento Espírita e bastante atual esse Momento Espírita de hoje, porque é uma coisa que acontece muito no nosso dia a dia, ou que acontece em outras famílias que a gente tem, às vezes, visto, né? Ou sabido, porque muitas vezes a gente tem que sempre tomar o cuidado de a gente não querer realizar os nossos sonhos nos nossos filhos, né? Porque aquilo lá é uma coisa minha, mas não é dele, não faz parte dele. Eu estava aqui pensando nisso daí enquanto ele falava, que eu sempre gostei muito de violão. E eu tinha, assim, uma vontade de aprender a tocar violão, mas nunca tive muito tempo para isso e também não me esforcei tanto para isso, né? A verdade é essa. E quando a minha filha nasceu e já estava ali com uma certa idade, eu falava para ela, eu vou colocar você na aula de violão. Eu queria que você aprendesse a tocar violão, acho tão bonito e não sei o que, não sei o que. E minha filha falava assim, mãe, violão? Ai, nada a ver, né? Quer dizer, era um sonho que era meu, mas não era o dela, né? Ela falou assim, eu gosto de balé, eu quero balé. Eu falei, balé? Então era o confronto, né, de gosto, porque eu queria o violão e ela queria o balé, e nada a ver. No fim, ela acabou fazendo o balé dela lá e eu fiquei na frustração do violão, quem sabe para uma próxima oportunidade. Mas a gente tem que tomar sempre esse cuidado, deixar que eles sejam felizes naquilo que eles querem fazer. É óbvio que a gente dando as orientações, auxiliando naquilo que a gente pode também, mas deixar, como diz aquela frase, deixar que ele floresça onde ele for plantado, não é, Michela? Falando nisso, né, a gente tem ali no Livro dos Espíritos explicando que a liberdade ela é relativa. Por que a gente fala que ela é relativa? Porque a minha liberdade vai até o ponto de não tirar a liberdade do próximo, né? Sim. E Jesus falou para nós, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por que isso? Porque a partir do momento que a gente conhece a verdade, e aí a liberdade, o que é a liberdade para ti, senão o conhecimento da verdade? Porque quando a gente não conhece a verdade totalmente, a gente se vê amarrado, a gente se vê injustiçado, a gente se vê em dificuldades que a gente não consegue compreender. Mas quando a gente conhece a verdade, ela liberta. Ela vai libertar a gente, porque aquilo ali não é mais um fardo, é um aprendizado, é umas situações. E no Livro dos Espíritos também, Teca, ele fala que
todos, aqui eles perguntam, né, se as escolhas do gênero, porque a gente pode perguntar assim, olha, mas se eu tenho já um planejamento, eu não tenho liberdade, né? Não, você tem, porque a gente escolhe o gênero da prova, mas as situações que a gente passa na nossa vida muitas vezes são da liberdade do nosso livre-arbítrio, ou seja, das nossas escolhas. Então, a qualquer momento, eu posso mudar a minha prova que eu vim. Eu posso estender meu tempo de vida que eu estava. Tudo isso a gente vai compreender. Então, o que é liberdade para você? Muitas vezes a pessoa pensa, a liberdade para mim é poder ir e vir, é poder ter o dinheiro para fazer o que eu quero. O que é liberdade? Então, a liberdade, gente, é muito mais do que isso. É aquele pensamento pleno, tranquilo. Isso é você conseguir fazer as coisas sem ficar com dívidas. É se sentir em consciência tranquila, não, Marco? Complementando aqui o que elas estão falando, a gente sempre, como pais, a gente tenta sempre pensar o que é o melhor para o seu filho, né? Falar, não, é legal seguir essa carreira porque ela dá mais segurança, é mais lucrativa, não sei o quê, e sempre pensando em bens materiais, quando na verdade a felicidade e a dedicação naquela função, ela vai fazer toda a diferença. Nessa história que estava falando no Momento Espírita, eu lembrei do Ayrton Senna. O pai dele era empresário, queria que ele ficasse junto com ele na empresa, fazendo essa parte, e viram que ele estava infeliz. Falou, não, a mãe dele falou, não pode, ele tem que fazer o que ele gosta. Ele voltou para a Europa e se tornou o que ele se tornou, né? O grande piloto, Então você tem garra, sentimento, e é incrível, né, na Michela falando aqui, uma coisa vai complementar a outra, porque você se dedica naquilo, o dinheiro, as provisões, ela vai aparecer. Você vai se virar daqui, vai se ajustar dali, vai acabar conseguindo. Mas com amor, você vai colocar o amor, a dedicação, tudo naquela sua tarefa ali, né? Eu trabalhei com um médico e ele era um ótimo médico, viu, gente? Mas o sonho, na verdade, dele era ser agrônomo. Acho que até já falei isso aqui em outro programa. Ele tinha um sonho de ser agrônomo, mas o pai, como ele era filho único, queria que ele fosse médico. E ele, para não desagradar o pai e a mãe, ele fez medicina. Era um ótimo médico, viu, gente? Mas a gente via assim que quando era o fim de semana ou alguma coisa assim que ele tinha ido para o sítio, e meu pai mesmo, né, era muito amigo desse médico, e quando eles iam para o sítio, geralmente meu pai ia junto. E meu pai falava assim, nossa, ele se transforma quando ele está lá no sítio. É outra pessoa. Ele cutuca a terra, ele faz, ele mexe, ele apronta. Ele falava assim, ele parece assim que ele está com 50 quilos a menos. E isso é uma grande verdade, gente. Porque ele fazia aquilo que realmente ele gostava. O outro ele fazia com responsabilidade, mas fez para agradar. Enquanto que a terra, que era o sonho dele, aquilo lá ele se transformava. E era uma coisa assim tão óbvia que às vezes até meu pai, que nem sabia da história, falava, né, que ele se transformava quando chegava lá no sítio. Então a gente vê assim que nós temos que estar com olhos muito atentos, né, aos nossos filhos, aos desejos do coração dele. E assim, sempre conversando, sempre orientando, porque é lógico que da infância até uma certa idade eles têm 1000 desejos. A criança, meu neto queria ser bombeiro, depois ele queria ser policial, depois ele queria ser construtor. Então a gente vê assim nas fases dele, ele queria tanta coisa, hoje ele quer ser jogador de futebol. Mas até ele pegar uma idade mais amadurecida, ele vai ter aquilo realmente com quem ele vai se afinizar, que ele vai gostar. E a gente tem que estar com um olhar muito atento, isso daí sempre para orientar. Porque a gente tem que saber sempre que a liberdade, ela tem que ser com responsabilidade. Sim, não é? Sim, com toda certeza. E sempre
buscando, meu pai sempre falava, mas alguma coisa você vai fazer, também não vai ficar sem fazer nada, né? Você vai estudar e vai... Tem que dar a liberdade do erro, né? Sim. É importante para o crescimento errar. A gente não vive do passado e nem deve viver do passado, mas a liberdade do erro, esse fortalece a gente, esse nos cresce, esse nos faz emergir. É isso aí, gente. Tá aí, então, o comentário, né, do momento, liberdade para ser feliz. E a gente vai passar, então, para o texto mesmo que nós estamos estudando, que já há um tempo, né, desde, nem lembro quando que nós começamos, eu tenho anotado. Em maio de 2021, dia 16 de maio de 2021, a gente começou a estudar esse livro, Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos trazer, né, para estudo o tema Estreia do Novo Apóstolo, Paulo em Damasco e Jerusalém. Marcos, você lê para nós? Lê sim. A estreia do Novo Apóstolo, Paulo em Damasco e Jerusalém. Paulo demorou-se alguns dias com os apóstolos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pronunciava que Jesus era o Filho de Deus. Pasmavam todos os que escutavam e diziam: não é este o que perseguia em Jerusalém aos que indicavam esse nome, e que tinha vindo cá para os levar presos aos principais sacerdotes? Porém, Saulo muito mais que se fortalecia e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si e tirar-lhe a vida. Porém, esta cilada chegou ao conhecimento de Saulo. Guardavam também as portas de dia e de noite para o matar. Mas os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pela muralha, baixando num cesto de vime. Tendo chegado em Jerusalém, tentava juntar-se com os apóstolos, e todos tinham medo dele, não crendo que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus, e estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando com coragem em nome do Senhor, e falava e disputava com os helenistas, mas eles tratavam de tirar-lhe a vida, e que, tendo sabido, os irmãos levaram-no até Cesareia e enviaram-no a Tarso. Assim, pois, paz na igreja para toda a Judéia, Galícia e Samaria, sendo edificada no temor do Senhor e crescia no conforto do Espírito Santo. Esse é o texto, então, que a gente vai estudar. Isso está em Lucas, né, na vida do Atos de Apóstolos, no capítulo 9, versículos 20. Veja só, Caibar, ele é assim, fantástico, né? Nossa, apaixonada, né? Veja só, estreia do novo apóstolo, olha o título, estreia do novo apóstolo, Paulo em Damasco e Jerusalém. A gente sabe, né, que Jerusalém foi que tudo começou, né? Onde Paulo fez as perseguições aos cristãos, foi lá que ele, que era o doutor da lei, ele que fez aquela... Nossa, ele, como ele diz, mandou terror lá por Jerusalém, ele que mandou prender o Estevão, acabou autorizando então o apedrejamento, a morte então dele. Então tudo isso daí acontece lá em Jerusalém. E aí ele vai depois a Damasco, né, também em perseguição a cristãos. E lá, então, há aquela conversão, né, que a gente estudou já no terceiro domingo do mês passado. Há, então, aquela conversão às portas de Damasco. Mas em Damasco, né, já ele, já convertido, já tendo contato, então, com os pergaminhos, né, e já os primeiros relatos de Jesus...
ele faz então a sua estreia na sinagoga. E aí a gente vê assim, olha, no começo ele diz assim, olha, Paulo demorou-se alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Isso realmente aconteceu. A gente confronta um pouquinho o que está aqui com o livro Paulo e Estevão, e a gente vê que realmente, alguns dias depois do acontecido, né, de houver a conversão, ele realmente tem contato, porque através de Ananias, então, que vai lá e cura ele da cegueira, e dá a ele, então, os pergaminhos que ele tinha, né, que eram umas anotações lá de Mateus, e Paulo começa, então, a estudar isso daí, e Ananias, então, leva ele a conhecer os grupos, outros grupos de cristãos que lá haviam, e ele começa a se familiarizar com isso, e aí é que ele resolve, delibera então ir até a sinagoga, falar sobre Jesus. E lá, nessa primeira, que foi a estreia então do novo apóstolo, então a gente vê assim que ele ainda está meio, como falar, ele estava meio cru, né, nos ensinamentos de Jesus. Ele não tinha, né, uma bagagem tão grande, então ele fazia assim algumas comparações entre o Torá, né, a lei de Moisés, e Jesus. Então ele confrontava essas duas, e isso gerou assim bastante ira naqueles que estavam ouvindo, e chamava ele de louco, e achou que ele estava mesmo, né, tendo algum problema mental, porque onde já se viu ele, que era o perseguidor, de repente, né, Michela, ser o que defendia, então, aquilo que ele, em outrora, combatia, né? E aí Paulo sai de Damasco, e ele vai embora de lá, porque não tinha mais condição dele permanecer por lá, né? É o que a gente estava falando ali do texto sobre liberdade, né? A verdade vos liberta. E Paulo, conhecendo a verdade sobre Jesus, reconhecendo que realmente ele era a pessoa, o Messias, né, que veio libertar, que veio mostrar tudo isso, ele faz essa transformação do velho homem. E nesse texto do Carbar, inclusive ele coloca assim, ó, o velho homem de ódio, de maldade, da vingança, o escravo, escravo, não está liberto, o escravo do farisaísmo, do sacerdotismo, haverá de desaparecido, para dar a presença do novo homem, né? A nova presença, a transformação, a liberdade do escravo que ele era, sobre as leis que estavam ali dos homens e de Moisés, né, também, e passa então a reconhecer Jesus. E essa liberdade faz com que ele vá procurar, que é o que a Teca explicou. Então ele vai para Damasco para se inteirar, para conhecer mais, se aprofundar. Ele foi para o deserto, assim que ele reconheceu, ele foi para o deserto para aprender. Ele ficou meses no deserto estudando, anos, né, Teca? No deserto estudando, inclusive com os 2 perseguidores que fugiram dele, né? E ele ficou lá nas noites estreladas, conhecendo, aprendendo, para poder sair divulgando a nova verdade. Porque assim como ele se sentiu tão liberto, tão poderoso por conhecer, ele queria que as pessoas conhecessem. Ele tinha certeza que se as pessoas conhecessem, libertaria. Então ele fez tudo com muito amor. Ele começou a ir pregar o evangelho de Jesus, mas não só pregar, ele começou a exemplificar, porque ele era um homem forte, um homem decidido. Então ele ia mostrar tudo aquilo que ele estava pregando. Inclusive, né, Teca, tem uma passagem no Paulo e Estevão que você já conhece a história, né, que ele acabou apedrejando o Estevão, condenando o Estevão, que era o irmão da Abigail, o grande amor da vida de Saulo, que virou Paulo. E depois, na trajetória dele,
pregando com essa ousadia, com essa força que fala aqui no livro de Vida e Atos dos Apóstolos, que Paulo tinha, ele foi apedrejado numa cidade também, onde Timóteo, que era a pequena criança que admirava ele, começou a seguir ele, né? Com todos os ensinamentos dele. Ele passou a ser um professor, ele amava Timóteo como um filho, né? E para ele saber de toda a verdade, ele dizia: eu mereço aquele apedrejamento, porque ele tinha feito isso. E aquilo não foi um fardo, foi uma outra libertação. Como se ele dissesse assim: essa dívida eu paguei, porque eu fiz isso para Estevão e eu mereço. Então ele se sentia liberto de tudo isso. Então essa mudança do apóstolo, é isso que nos faz. Quando a gente conhece a verdade que Jesus nos disse, é isso que ele quis dizer. A gente se liberta. Aquele fardo não é mais fardo. Aquela situação que Paulo passou apedrejado não era mais uma situação difícil ou triste. Era uma libertação. Porque ele sabia no fundo que às vezes ele era merecedor aquilo e aquilo passou. E para ele foi assim, é uma liberdade que a gente não tem nem mensurar. É como se aquela prova que a gente passou, que a gente faz, ufa, passou. Venci. E é uma sensação tão maravilhosa de você dizer assim, eu consegui, que não tem preço. E essa mudança de Paulo nos remete e nos mostra que nós podemos todos os dias fazer essa mudança dentro de nós. Conhecer e estudar, né, Teca? Sim. E eu já passei para você, Marcos. É só uma. E é interessante que ele fala, Lucas, né? Ele fala assim, olha, decorrido muitos dias, é isso que a Michela estava falando ali, ó. Ele fala, decorrido muitos dias, os fariseus deliberaram tirar-lhe a vida. Esses muitos dias aqui, gente, nós somos assim meio imediatista, né? Então a gente pensa assim, muitos dias já foi assim, 2 meses, alguns dias, sei lá. Não foi isso não. Olha, foi a saída dele de Damasco. Ele sai de Damasco depois daqueles confronto que ele tem lá com os judeus de lá, e ele sai de Damasco. Ele vai ele delibera lá com Ananias, ele vai para Palmira, e lá ele encontra o Gamaliel, né, Michela? Ele delibera, ele vai para Gamaliel. Lá, Gamaliel, ele fica lá uns dias com Gamaliel arruma um emprego para ele como tecelão, porque ele era tecelão. Entrega os pergaminhos. Sim, entrega e ele dá ele também os pergaminhos para que ele se... Aí ele vai para o deserto, que é o deserto de Dan. Lá no deserto ele fica por volta de 3 anos junto com Áquila e Prisca, né, que são outros cristãos que estão lá. Lá ele fica trabalhando como tecelão e aprendendo, se fortalecendo mais dentro desses ensinamentos, dentro da doutrina de Jesus. Então, muitos dias aqui, gente, passa muito tempo, não é coisa assim, de poucos dias, não, é anos que se passaram. Então, quando Saulo retorna, porque Paulo ele é bem mais lá na frente que ele vai mudar o nome, mas quando Saulo retorna, ele já retorna muito mais fortalecido dentro dos ensinamentos de Jesus e tudo. E uma coisa muito interessante que a gente tem que lembrar é assim, que Paulo, ele perseguiu os cristãos, mas ele nunca havia lido nada a respeito daquela doutrina que os cristãos pregavam. Ele nunca tinha se interessado por aquilo lá. Coisa que agora era o contrário. Ele lia, ele estudava. Então ele parou e começou a ler para entender essa doutrina que todos falavam e ele não aceitava naquela época, né, Marcos? Sim, e ele inclusive confrontava, né, o conhecimento que ele tinha com a nova realidade, né? E aqui no texto explica, né, que Paulo era um grande espírito, homem severo, mas justo, intemerato, sábio, poliglota, orador, e que por fim reuniu todos os dons que caracterizavam o verdadeiro apóstolo. Aí eu até pesquisei o que é intemerato, não sabia, eu fiz uma pesquisa aqui, e é um termo que vem do latim, é usado para descrever alguém
algo ou alguém puro, imaculado, sem mancha ou corrupção, que geralmente é utilizado para se referir a uma pessoa que é virtuosa, incorruptível, íntegra. Então ele juntava todas essas qualidades, né? Além de ser uma pessoa extremamente honesta, né? E ele não usou em nenhum momento isso para o benefício próprio financeiro e tal. Ele tinha, até falava, tem os braços fortes, ele tinha fazia confecção, uma parte do que ele tinha, uma empresa, alguma coisa assim, que falava, para mim isso basta. E aí ele fazia tudo aquilo. E aí do apedrejamento lá que a Michela estava falando, e eles até deram ele como morto, né? E ele sai, e em pouco tempo depois ele já estava pregando de novo. Foi isso, ele teve aquela libertação de toda aquela situação, né? Uma coisa que me chama atenção também nesse texto que Caibar está comentando, é quando ele diz assim, lá no segundo parágrafo, quando ele diz assim, ó, o moço Saulo havia concluído nessa cidade, quer dizer, lá em Damasco, a sua perseguição, quer dizer, a sua tarefa reacionária, porque ali depois da conversão, então ele cessa a perseguição, para iniciar a grande missão para a qual foi chamado por Jesus. E aí a gente fica pensando aqui, e eu, né, pensando, e a gente vai ver lá no livro Céu e Inferno, e também lá no final do livro dos Espíritos, quando vai falar sobre arrependimento, expiação, reparação, né? E a gente vai ver então que o Saulo, de perseguidor e algoz, ele muda, né? A partir da conversão, ele muda o caminho dele, né? E aquela coisa, né? Nós muitas vezes, onde nós erramos, nós somos chamados a fazer os reparos, e isso aconteceu muito com Paulo, porque nós, na verdade, nós precisamos do arrependimento, nós precisamos da expiação e nós precisamos da reparação. O arrependimento, ele tem, assim, como que sendo o primeiro passo, porque é ele que faz, assim, a nossa tomada de consciência para aquilo que nós erramos, né? E Saulo fez isso no primeiro momento dele em Damasco, no tempo que ele ficou lá cego, né, sem enxergar, ele ficou fazendo esses questionamentos e vendo tudo aquilo que aconteceu, aquele Jesus que ele não entendia, que ele passou a conhecer. Então ele começa a ter essa tomada de consciência. Mas agora a expiação e a reparação, ela é um pouquinho mais complicada, né? Porque quando Jesus disse a Ananias, né, lá no capítulo que nós estudamos no 3º domingo do mês passado, quando Jesus disse a Ananias, né, que falando que Paulo, aquele lá, né, vai lá e cura, porque aquele lá é meu vaso escolhido. E aí a gente já pensa assim, num vaso pronto, né? Mas na verdade não foi assim que aconteceu, porque Jesus ainda ele continua dizendo assim para Ananias, que eu acho bastante interessante. Ele diz assim, mas eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário para padecer em meu nome. Gente, e o que Paulo padeceu, hein? Misericórdia, para poder levar o nome, né, esse nome de Jesus. Porque se a gente for pensar assim em questão de vaso, vamos pensar assim na questão do vaso. O que é necessário para o vaso? Argila. Então, é como se Jesus tivesse pegado assim uma argila informe, trabalhado essa argila, modelado, batida, lavada e tantas outras coisas. Aí quando você pensa assim, está tudo pronto, não, lá vai ela para o forno, lá ela é queimada, assada. E aí depois está pronto, mas muitas vezes nem está pronto ainda não, porque daí tem gente que o artesão vai lá, vai fazer os desenhos, vai fazer alguma coisa e decorar. E só depois então é que ela vai estar pronta para carregar esse vaso, né, ou um cântaro, vamos dizer assim, que vai estar pronto para carregar o fluido que é necessário. Mas o conteúdo que aquele vaso está transportando, às vezes também não é dele não, é de outro. E esse conteúdo que esse vaso escolhido, né, o vaso escolhido por Jesus, que era Paulo,
Qual era o conteúdo que ele carregava, gente? A mensagem de Jesus. Era essa mensagem que ele carregava. Então ele fala assim, ó, e ele então para com toda a perseguição para iniciar a grande missão para a qual foi chamado por Jesus, que foi exatamente essa, levar para os 4 cantos a mensagem de Jesus. E ele fez essa tarefa, né, Michela, com bastante maestria e com bastante sofrimento, por isso que ele falou, ele vai padecer muito ainda em meu nome, e ele foi apedrejado, né? A coisa que eu acho mais bonita, não tem como, né, gente, mas é o amor de Jesus. Olha só, o Paulo era perseguidor dos cristãos, ele matou muita gente. Quantas vezes a gente, como a Teca diz, a gente começa a aprender quando a consciência nos chama no arrependimento. Mas diferente dos homens, que muitas vezes fala que aquele cara lá que fez isso tem que morrer, aquele lá tem que ser preso eternamente, tem que ir para o inferno para o resto da vida, né? Quantos nós fizemos? Jesus não. O amor dele e de Deus é tão infinito que ele chamou o perseguidor dos cristãos. Ele deu a oportunidade da mudança. Ele não perguntou se o Paulo tinha perseguido ou matado ninguém, ele sabia, mas ele não questionou sobre isso, se ele ia ser uma boa pessoa ou não. Ele mostrou essa esperança, essa oportunidade de melhora, de crescimento, de mudança. Então, nós temos erros, como temos? Temos arrependimento? Como temos? Mas o que faz isso? É a mudança do nosso livre-arbítrio. É a maneira como daqui para frente eu vou seguir. O passado eu não consigo alterar, mas eu consigo mudar meu futuro. Dias Chico, né? O passado eu não tenho mais como alterar, mas o meu futuro eu tenho. E assim Jesus demonstrou que o passado de Saulo não tinha como alterar, mas o futuro ele tinha. É óbvio, gente. Nós não precisamos que os homens cobrem o que a pessoa fez de erro no passado. A própria vida vai trazer, como trouxe para Paulo. Esse é o maior exemplo do Paulo, essa transformação e tudo que ele passou, que é o que a Teca falou, né? Todos os desafios que ele teve que passar e provações que ele passou. Ele passou bem. Por quê? Porque ele já tinha Jesus e já a compreensão, que é a mudança dele. Por isso ele passou bem. Passou bem em termos, né? Sofreu, mas ele passou pelas situações, conseguiu vencer. Assim é as nossas vidas. A gente tem dificuldade, sim, mas olhemos para frente, para o futuro, porque é a oportunidade que Jesus e Deus está nos dando da nossa mudança de todos os dias. E eu queria que vocês tivessem, pessoal, essa esperança, esse amor, essa certeza que Paulo teve de toda essa mudança que ele teve. E olha que interessante, né? Ele apedrejou Estevão, né? E outros, perseguiu vários cristãos. E quando ele começou a trabalhar e divulgar com aquela força que ele tinha, aquela força do Espírito que ele tinha, que passou pelas provações, pelas dificuldades, uma das provações lá já no final da carreira, vamos dizer assim, era que ele não conseguia estar em todos os lugares ao mesmo tempo e levar esse socorro e mostrar esse exemplo para as pessoas, dizer, gente, vai passar, olha para frente, olha para o futuro, Jesus está aqui, o amor está aqui, não julguem, não cultivem isso, não cultivem o ódio, façam o perdão, porque tudo é merecido, não existe injustiçado nesse planeta. Então ele queria levar isso, e aí ele não tinha condições, porque naquela época não tinha carro, nem avião, né, como tem hoje. Então ele não tinha condições de estar em todos os lugares e as pessoas pediam para ele estar. E ele, o que eu faço? E ele roga a Jesus, roga a Deus que ajude, que ilumine. Porque é isso, gente, a oração. A oração é o meu ponto de contato. A oração é a minha elevação espiritual. A oração ela não vai estar num passe de mágico e vai transportar Paulo de Damasco para Cipra ou para qualquer outro lugar, para Coríntios. Ele não transportou Paulo, mas ele deu a força e a solução, a inspiração para aquela situação. E aí Paulo, naquela situação, dizendo, eu não consigo estar em todos os lugares, como é que eu faço? Jesus
apareceu em sonho para ele e fala assim: Paulo, eu vou te ajudar, calma. Eu trouxe alguém aqui, ó, que vai estar contigo e que vai te auxiliar a escrever cartas para mandar para as comunidades que você não vai conseguir ir nesse momento para auxiliá-las. E olha que interessante, foi daí que começou Paulo, as cartas de Paulo, que a gente tanto lê, as epístolas, né? E sabe quem ajudou Paulo? Foi enviado para ajudar Paulo? Estevão. Quando Paulo, em sonho, viu Estevão e Abigail, que iriam ajudá-los junto com Jesus, ele cai de joelho em sonhos. Isso está em Paulo e Estevão, essa riqueza de detalhe, né? E ele cai em prantos, e ele se sentiu naquele momento mais uma liberdade, porque ele se sentiu perdoado e amado por quem ele tanto perseguiu. Então as suas epístolas eram profundamente de amor. Ele queria transferir tudo que ele viveu, tudo que ele tinha, para que as pessoas se libertassem. Isso é a coisa mais linda que Deus faz para a gente, a oportunidade, esse amor que Ele tem incondicional conosco, né, Teca? Sim, bem isso. No parágrafo que a Michela leu, dos comentários de Caibá, que ela fala assim, o velho homem do ódio, da maldade, da vingança, e mais para frente ele vai falar assim, vai dar lugar à entrada do novo homem no ministério cristão, no apostolado. E por isso não quis mais o iluminado de Damasco usar o seu antigo nome, que representava o ateísmo degradante. Quando fala assim no apostolado, a gente tem que procurar entender, né, o que é discípulo. Né? Discípulo, então, é o seguidor de um mestre. E o apóstolo é aquele que vai depois do mestre levar a mensagem. Então nós entendemos que enquanto Jesus esteve presente, ele tinha os seus discípulos. A partir da sua morte, todos passaram para a condição de apóstolos, né, levando a mensagem. E a gente vai ver que Paulo é o único que vira apóstolo sem nunca ter sido discípulo. Mas ele se fez apóstolo pelo trabalho. Olha que coisa mais interessante, né? Que eu vi isso daí num texto lá na internet e achei isso muito interessante. Porque através do trabalho dele, levando essa mensagem, ele se torna um apóstolo, né? Que hoje a gente fala que Paulo é o 12º apóstolo, 12º, né? 13º apóstolo de Jesus. Mas tem um texto, continuando na sequência, ele diz assim, ó, não era mais Saulo quem vivia, mas sim Paulo, o intemerato convertido, porque daí ele já muda o nome. O intemerato convertido, o ilustre vaso escolhido por Jesus para levar aos gentios e aos judeus o nome da doutrina do Salvador. E aí a gente vai ver que Caibá, ele buscou não era mais o Saulo que vivia, né? Ele faz referência àquilo que Paulo fala lá em Gálatas, né, em 2:20, quando ele diz assim, já não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Né? Tanto que ele se apoderou, né, desses ensinamentos, desse sentimento, desse amor, desse entendimento de Jesus, que ele fala, é o Cristo que agora vive em mim. Mais um parágrafo que chama muita atenção, Marcos, nosso aqui, é quando ele diz assim, olha aqui, absolutamente independente, ele nunca se aproveitou de sua autoridade para receber o que quer que fosse para o seu uso particular. Porque uma preocupação que Paulo sempre teve era assim, ele não ser peso para ninguém. Ele tinha essa profissão, né? Porque todos, né, quando eles eram não obrigados, mas eles tinham que aprender alguma coisa, alguma profissão. E Paulo era um tecelão, né? Ele trabalhava com tear, aquelas coisas. E ele dizia sempre assim que não era justo ele sobrecarregar as comunidades, os núcleos, né, das igrejas para sustentá-lo. Então, que ele tinha que se sustentar. Ele e aqueles que com eles estavam, né? Tanto que ele trabalhava como tecelão,
Barnabé, que estava sempre com Paulo, ele também ele mexia com couro também, ele também se mantinha, e quando acontecia de Barnabé estar doente, alguma coisa, Paulo supria a despesa também de Barnabé. E a gente vê, trazendo isso para os dias de hoje, a gente vai ver que dai de graça aquilo que você recebeu de graça, né? Porque não é justo, por exemplo, a gente fazer da nossa fé uma profissão. Eu tenho essa opinião. E também não é justo falar assim, olha, eu sou médium de cura, então eu vou trabalhar só com isso e vou receber para fazer isso. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, viu, gente? Porque isso não é comércio, isso não é um trabalho remunerado. Você tem que ter a sua profissão, e isso tem que ser um trabalho à parte, não é, Marcos? Com certeza. E aqui no texto também, a vida de Paulo é a imitação da vida de Jesus Cristo, com a diferença que Jesus nada escreveu e Paulo dirigiu várias epístolas e diversas igrejas e agremiações. E a segunda metade da vida de Paulo foi absorvida pelo seu ardor do proselitismo. Essa palavra eu também fui dar uma olhada no que é, e ela se refere à prática de tentar converter pessoas a uma determinada religião. Então a oportunidade que nós temos hoje, você imagina naquela época de Jesus, naquela época de Paulo, a dificuldade que era passar para as pessoas que não tinham, converter as pessoas, né, numa nova fé que vinha conflitante com o Velho Testamento. E hoje a gente precisa aproveitar as oportunidades. Quanto material que a gente tem edificante, coisas que vão fazer a gente crescer com muita confiança, né? E sempre não ficar julgando as pessoas, como a Michela falou, a gente, devia fazer isso, devia fazer aquilo. Não, Jesus foi o amor, ele trouxe totalmente uma inovação nisso. E como é difícil nos dias de hoje as pessoas buscarem a fé ali, sem aquela, na hora da dor mesmo, que é normalmente quando a gente vai buscar, né? E são simples atitudes que a gente pode tomar que vai mostrar um novo caminho para nós. Então sempre temos fé e as coisas vão acontecer. Gente, esse texto é enorme, é grande, tem muita coisa para se conversar, para se falar, mas a gente não tem tempo. A gente vai passar agora para a reflexão do Zé Antônio, né, que ele vai falar sobre a segunda parte do mecanismo da prece. No domingo passado foi falada a primeira parte e agora ele está encerrando com a segunda parte, mecanismo da prece. Olá, amigos. Há algumas gravações atrás nós comentamos sobre o mecanismo da prece e abordamos um fato narrado pelo Dr. Bezerra, o espírito do Dr. Bezerra de Menezes, através da médium Ivone Pereira, quando ele conta como ele foi evocado por uma mulher em prece aqui na Terra que orava a Santo Antônio de Pádua, e que Antônio de Pádua, registrando aquela prece, pediu a ele que fosse atender aquele compromisso que era de uma parturiente que estava lá com uma criança já sem vida dentro do seu útero. Nós temos um outro episódio, uma outra narrativa que é maravilhosa, que também mostra como funciona o mecanismo da prece, descrito por Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. E este texto é de Leon Tolstói, está nesse livro, tem duas faces desse livro aqui, uma mais moderna, uma bem antiga, da Federação Espírita Brasileira, psicografada por Ivone Pereira, e eu vou mostrar para vocês aqui uma foto do Leon Tolstói. Eu imprimo tudo, gente, eu tenho os livros, mas é para a letra ficar bem graúda para mim, então é cópia do meu próprio livro, tá? Então meu livro está ali, é só para vocês terem uma noção o que Tolstói vai contar nesse capítulo. Ele vai contar exatamente como ele conheceu o mecanismo da prece. Veja que interessante, Tolstói sempre foi muito espiritualizado. E ele diz assim, na Rússia, lógico, né?
conhecera em Odessa, uma das grandes cidades russas, durante minha juventude, um jovem estudante de filosofia com quem eu costumava trocar ideias sobre o advento de Jesus entre os homens. Chamava-se Boris. Preparava-se ele para ingressar em certo monastério de Kiev, pois era piedoso e profundamente idealista. Ele começa narrando o relacionamento que ele tinha com esse jovem que queria ser um sacerdote. 3 anos seguidos, visitei Odessa durante minhas férias, afeiçoando-me a esse jovem. Mas depois não logrei novas férias ali e nunca mais o ouvi. No entanto, mais tarde eu soube, casualmente, que Boris enfermara de uma tuberculose aguda, lógico, e morrera logo depois de nossa separação. Quer dizer, do último encontro, logo em seguida ele já faleceu, sem chegar a ingressar no monastério, que era o sonho dele. Então, desencarnou muito jovenzinho. Aí diz Tolstói: senti confranger meu coração e durante muito tempo lembrei-me de dirigir a essa alma delicada os meus fraternos testemunhos de amizade através de oração, que elevava a Deus em sua intenção. Então o Tolstói está dizendo como que ele orava por esse jovem. Ele tinha tanto carinho por ele que ele pedia a Deus pelo jovem, sem saber sequer onde ele pudesse estar. Aí ele diz assim: ao realizar a grande viagem do plano terrestre para o invisível, aí era a morte dele, pelo corpo físico dele, exatamente naqueles primeiros dias tão chocantes que Allan Kardec chama de estado de perturbação da alma, né? A perturbação porque fica confusa a maioria. Recebi a visita de Boris. Então ele acorda no mundo espiritual e recebe a visita do amigo dele. Tal como quando em Odessa ele ia passar as tardes comigo. Chegou do mesmo jeito, mesma carinha, a mesma expressão. E o Boris então fala para ele, eles se apelidavam de Nick, um chamava o outro de Nick. Nunca te esqueci, Nick, acredita? Então ele chega jovem, né, jovial, aquele espírito jovial. Asseverou-me apertando-me as mãos efusivamente, como se ainda fôssemos terrenos. Aí diz Boris: há 62 anos que abandonei no túmulo aquele boneco de argila, cálcio, ferro, hidrogênio, oxigênio, que foi meu corpo físico. No entanto, eu recordo-me perfeitamente dos mínimos detalhes das nossas palestrações. Quer dizer, ele está contando que ele não esquecia aquelas conversas que eles tiveram. Aí Tolstói faz um comentário: Boris era o mesmo jovem de 22 anos. E eu agora um ancião de 82, quer dizer, 60 anos depois, né? É consolador testemunhar na hora crítica do nosso ingresso no plano etéreo que um amigo do passado conserva por nós a boa vontade de sempre. Aqui Tolstói esquece de dizer que ele também conservou pelo amigo o carinho de sempre. Ele nunca perdeu a afeição por Boris. Então é recíproco, né? É uma amizade construída em laços fraternos, é muito intenso. E disse então o Tolstói: rogo-te, não me deixes agora nessa emergência em que me encontro. Ele acabou de acordar no mundo espiritual, né, desencarnar, está acordando para a vida imortal, a vida verdadeira, e pede para o Boris não se deixar ele sozinho. E o Boris responde: vim especialmente para agradecer as amorosas orações que me dirigistes quando da minha partida para este plano. Produziram um bem inefável à minha alma. Inefável é indizível, né? Não tem como explicar. Fizeram-me companhia em momentos precários de indecisão. Reconfortaram-me, provando a lealdade do coração amigo que não me esquecia. Antes, me desejava felicidade e paz. Então ele conta que ele recebia aquelas orações. Você veja que Tolstói orava a Deus por ele sem saber onde ele estava. E ele está dizendo que ele recebia as orações do amigo. Então Tolstói já vira o pesquisador que ele sempre foi, como historiador, como dramaturgo, como escritor. Ele já vira o pesquisador. Então, ouvias os meus singelos votos a Deus em tua intenção? Quer dizer, você escutava a minha oração? Pergunta a Tolstói.
E Borges responde: como não? Ouvia-os sim, compreendia-os, assimilava-os, fortalecia minhas resoluções ao influxo benévolo e consolava-me com a tua doce lembrança. Pois estavas presente a meu lado quando oravas. Falava-me, aconselhava-me, revigorando-me as forças sempre que formulava os teus votos. Enfim, eu te via. Olha, Tolstói estava lá na cidade onde ele estivesse, na Rússia, em prece a Deus pelo amigo, e o amigo estava vendo ele ali do lado dele, como se ele tivesse projetado a sua imagem, na verdade como se estivesse projetando a sua imagem espiritual para onde estivesse Borges. E Borges disse: às vezes era como se estivéssemos no salão de tua tia ou no teu quarto. Então era como se ele estivesse onde o Tolstói estava. Aí Tolstói pergunta: vinhas a mim ou era eu que ia a ti, telepaticamente? E Borges disse: a princípio eu mesmo não percebia como as coisas se passavam, depois eu passei a compreender. Então Borges está descrevendo o mecanismo da prece que Allan Kardec estuda no Evangelho segundo o Espiritismo, e diz assim: dava-se o seguinte: se pensavas em mim com amor e saudade, um jato de fosforescência adamantina desprendia-te do teu coração e do teu cérebro, os quais não eram mais do que os órgãos correspondentes terrenos de vibrações superiores, cuja origem é a alma. Então irradiava assim, lógico que ele irradiava. Aí ele começou a entender: o jato fosforescente, quer dizer, era iluminado, era efetivamente uma vibração, uma irradiação de forças poderosas do ser psíquico, da alma. Rastilho magnético que se distendia à minha procura para me ajudar a caminhar para Deus. Conduzida pela fluidez das energias etéricas, aqui todo o universo é subordinado, descrição de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa tua vibração advertia as minhas sensibilidades onde quer que eu me encontrasse. Então aqui o nosso Tolstói comenta nessa literatura, nessa abordagem que ele faz nesse livro Ressurreição e Vida, como funcionava o mecanismo da prece, que ele foi pesquisar. E o Borges conta como que era que se dava o benefício para ele de receber essas energias. Então quando a gente lê esses recados, essas instruções espirituais, através de Dr. Bezerra, através de Leon Tolstói, a gente vê o quanto a prece é poderosa. Por isso nós devemos orar, porque nós somos seres espirituais. Nós temos que exercitar esse comando da alma, de nos relacionarmos com os seres que já partiram, de nos relacionarmos com os espíritos superiores, de nos relacionarmos com Cristo, nosso Mestre, e com o Pai, nosso Criador. Então fica mais esse exemplo aqui nessas reflexões, para que vocês nunca desistam de orar. Um grande abraço a todos. Então, meus amigos, depois dessa explicação sobre a oração, eu queria passar só que no livro Rumo Certo, de Chico Xavier, ele explica que a oração é o apoio divino. Recorda que Deus está sempre do nosso lado e agindo por nós, e que a oração é essa conexão que a gente faz. E certamente ele coloca aqui, a prece não fará seguida de demonstrações espetaculares, nem de transformações externas, mas todavia ela vai ter o amparo. Ou seja, quando eu rezo para obter algo material, por exemplo, Deus não vai dar aquele algo material de graça, mas Ele vai dar a força de eu trabalhar, como Paulo fez, para conseguir aquele material. Quando eu estou numa situação difícil, que eu não sei como agir, Deus não vai, através da oração, ir lá resolver a situação para você, mas Ele vai te dar a inspiração de como resolvê-la. Assim é a oração e a conexão com Deus. Não é milagres, mas sim a oportunidade e o conhecimento para a gente resolver cada atribulação da vida. Porque Ele nos disse: eu sempre
estarei convosco. Então eu quero desejar para vocês já um bom domingo, um ótimo ano, que Deus esteja sempre com vocês, né, Teca? Marcos? E como Jesus falou, que entra no seu quarto e faça suas orações, né? E encaminhe direto ao Pai, e tenhamos sempre fé que tudo vem ao seu tempo. Um ótimo domingo para todos, um bom ano, e que possamos seguir em frente. Bom, aqui então nós estamos encerrando o nosso trabalho da manhã, né? Rogando sempre a Jesus que nos envolva, nos abençoe, e que nós possamos viver de uma forma que a gente também possa um dia dizer: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim, vivendo de acordo com as suas leis, vivendo de acordo com os exemplos e os ensinamentos que Ele nos deixou. Que todos nós tenhamos um domingo de muita paz, de muita luz, uma semana também de muita paz e de muita luz. Que Jesus nos abençoe. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.